Robson Aguiar. Estamos começando mais um programa Multipodcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje, de um formato bem diferente, será a nossa primeira live do canal. Parabéns para a gente, parabéns para a produção, Ney Estúdio aí, como sempre, trazendo uma boa transmissão. E, para abrir com chave de ouro, nós convidamos alguém especial. Por quê? Primeiro que ele é morenense da Gema, pernambucano, mas conhecido por um nome estrangeiro. Com vocês, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSOL, de número 50613, nosso querido Chico Takayama. Seja bem-vindo, querido. Eita, rapaz, que coisa maravilhosa. Eu quero aproveitar o ensejo e, em seu nome, Obrigado. Eu quero desejar a todos que estão nos ouvindo nessa noite uma boa noite, que essa noite seja maravilhosa, seja bem proveitosa, que a gente consiga transmitir para os amigos, para a família, para todas as pessoas que a gente conhece, né, essa transmissão, essa live, como você falou. Isso. Tendo em vista que você está inaugurando no seu canal, né? Não. Espero que a gente consiga aí, sabe? Mais vezes. Favorecer e a gente consiga ampliar o número das pessoas que lhe seguem e que não seja simplesmente uma colmeia de abelha, mas que realmente seja aí muitas pessoas para que possa fortalecer esse multipodcast e que exista tantos outros. E eu quero agradecer, eu sou o Chico Takayama e estou aqui na missão de informar todas as pessoas que porventura tenham suas dúvidas e que a gente possa e que a gente consiga dirimi-las da maneira mais simples possível. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer eu sei que esse nome não é seu. Eu gostaria que você expressasse para a gente como foi que surgiu essa ideia desse nome tão diferente. Na verdade, assim, você sabe que o povo brasileiro ele possui a miscigenação indiscutível, né? Uhum. A etnia brasileira ela tem as suas fundamentações e se a gente for procurar em raiz, a gente vai identificar que existem matrizes. Por exemplo, eu não sabia, no ano de 2001 foi que eu vim saber que eu tinha família espanhola, né? Tanto é que eu reivindiquei o meu direito de espanhol, Que o legal. direito de dupla cidadania, né? Então, quando a gente vai explorar mais profundamente, a gente percebe que a gente tem uma profundidade de raiz de etnia oriental. Então, assim, esse nome, na verdade, coincidiu porque quando éramos bem criança, um pastor chamado Salustiano de Siqueira Fontes, que já é falecido há mais de 30 anos, foi justamente ele que me batizou com esse nome de Takayama, com esse codinome de Takayama. Legal. Querido, no caso você está saindo como candidato a deputado estadual pelo PSOL e, na sua visão, o que te motivou a querer encarar essa nova etapa da política? A gente está vivenciando um momento um tanto quanto complexo, né? O país, ele vivencia hoje um processo político nunca antes visto desde 1964, onde a perturbação dos entendimentos das ideologias políticas, eles ficaram muito misturados e as pessoas não sabem muito bem defini-las. Eu não estou aqui inaugurando um processo de participação no processo político, porque eu lembro que até essa semana eu fui abrir a minha conta no banco, a semana antepróxima passada, e aí uma pessoa que estava dentro do banco gritou assim: "Ei, Takayama, tu que é metido a político." Aí citou o nome de um candidato daqui da cidade, né, da nossa cidade, Moreno. Disse: "Fulano de tal ganha", e citou o nome do candidato que ele estava se referindo. Eu disse: "Rapaz, quem decide a eleição é o povo, né? Quem decide a eleição é o povo." E tem mais. Temos uma pesquisa que diz que a eleição para deputado só é decidida na última semana, né? Se você observar direitinho, todas as pesquisas que a gente tem assistido, que a gente tem observado, ninguém decide a eleição para o Poder Legislativo, seja no Congresso Nacional, seja nas suas alas,
nas Assembleias Legislativas de cada estado, elas são decididas na última semana. Então, quando eu disse para ele que quem decide é o povo, porque, na verdade, o povo é quem decide mesmo. Então, essa é a minha 8ª candidatura, entendeu? Então, isso significa que eu não sou neófito no negócio. Então, eu disse para ele, olha, eu não sou metido a político, eu sou político, porque política não é um estado de ser, mas política é uma filosofia contínua que existiu desde o processo teocrático, quando Deus elegia quem representava, quem seria o legislador, quem seria o governador, quem seria o sistema na época que imperava era o monárquico, quem seria o rei. Então, desde a época da existência da humanidade, que existe a política. Então, se a gente encarar a política como uma festa sazonal, por exemplo, é carnaval, eu estou no carnaval. Então, eu não estou na política, eu não sou metido à política. Eu sou político porque, sobretudo, estudei todos os conceitos embasados que me dá a condição de dizer que eu sou político, porque eu conheço a política desde a filosofia de Protágora de Abdera, eu conheço a política desde a filosofia de Platão, da sua caverna, eu conheço política da sua mais profunda e profícua existência. Ok. Mais uma coisa interessante, a gente percebe que na cidade de Moreno existe uma grande adesão em relação a se posicionarem para a esquerda. Isso é um ponto positivo para quem entra com a candidatura pelo PSOL ou pelo PT? Olha, assim, a questão de esquerda e de direita, ela ficou muito mais evidente nos dias atuais. Porque antes de existir o atual presidente, o Jair Messias Bolsonaro, não existia uma evidência tão grande como hoje existe da separação, parece até um apartheid que aconteceu lá na África do Sul, entendeu? Quem é negro e quem é branco. E, na verdade, negro é gente e branco também é gente, entendeu? Então, assim, quando se fala de esquerda, né, assim, o que é esquerda? O que é direita, né? Porque, assim, se você for fazer um vasculhamento na história, quem representa a direita é Mussolini. Quem representa na Itália. Quem representa a direita no mundo inteiro chama-se Adolfo Hitler. Quem representa a esquerda no mundo inteiro chama-se o representante que transformou o conceito filosófico da Grécia, né? Então, é o conceito socratiano, é a filosofia de Sócrates. Então, no processo gestorial, quem foi que transformou essa divisão? Foi Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, quando assumiu o governo, então ele disse o seguinte, aqui não existe esquerda e aqui não existe direita, aqui existe África do Sul. Então, é interessante a gente saber dividir muito bem que a adesão que as pessoas, de repente, tenham pela esquerda em Moreno, que, assim, para mim é até novidade você me dizer isso, sabe? Porque, assim, Moreno está muito próximo da capital pernambucana, ela só dista 28 quilômetros. Então, há muito tempo que existe uma sigla partidária que, outrora, existia uma pessoa que a representava num conceito esquerdista muito mais, assim, ideológico do que o conceito de esquerda que as pessoas têm hoje, porque aquilo ali não tem nada de esquerda. O governo do estado de Pernambuco tem nada de esquerda. 90% das participações que existem nesse governo são totalmente de competências direitistas. Então, a adesão do povo de Moreno é uma coisa muito ínfima, muito pequena, tendo em vista que, assim, a campanha de deputado estadual, ela é uma campanha que tem uma amplitude regional, né? Não só é os votos dos morenenses que vai definir quem vai ser mais vitorioso, qual as cadeiras que vão ter um número maior na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, se esquerda ou se direita. Porque Moreno é uma das cidades que possui a menor quantidade de habitantes, embora sendo uma cidade quase que centenária. Acabamos de ter aí, domingo próximo passado, os 94 anos de nível da nossa cidade. Então, tem cidades, por exemplo, que é do interior,
aquela cidade do mestre Salustiano, que também teve até um acidente, as marquises caíram lá, que também tem 94 anos. No entanto, entretanto e portanto, existe cidade que tem a metade da idade de Moreno e que tem uma evolução econômica, social, um conjunto de estrutura que é muito maior do que Moreno. Quer saber quem? Camaragibe. Camaragibe era distrito de São Lourenço da Mata, assim como Moreno era distrito de Jaboatão dos Guararapes. E veja, em Moreno nós temos um pouco mais de 2.000 empregos. Há 40 anos atrás, a gente tinha mais de 6.000 empregos. Então, a gente regrediu de forma substancial. E quando a gente olha para Camaragibe, o potencial de emprego foi muito grande, foi um boom muito grande que deu. No entanto, ela não tem 50 anos ainda, tem menos da metade da idade de Moreno. Então, essa adesão com relação à questão da esquerda ou da direita, ela ainda não possui uma definição totalmente assim, precisa, para que a gente possa dizer assim, realmente a definição dos cidadãos morenenses está ligado à esquerda ou à direita. Vamos lá, a gente faz um gráfico em relação a Moreno. Eu sempre faço esse desenho. Moreno fica no centro de uma cruz. À frente, evoluiu, cresceu. Recife. O lado esquerdo, São Lourenço, Camaragibe, cresceu. O lado direito, Cabo de Santo Agostinho, Ponte dos Carvalhos, cresceu. Atrás temos Vitória de Santo Antão e Moreno no meio, não evoluiu. Você acredita que o processo que Moreno passa de desemprego e o crescimento nessa área de pessoas que não estão trabalhando se atribui ao fechamento das fábricas que antes elas tinham uma participação ativa com a população da cidade? Não tenha dúvida que sim. Acontece que, se você observar direitinho, nos últimos 40 anos, Moreno foi gerido por 4 pessoas, né? Assim, o professor Edivar Bernardo teve 3 mandatos, o Edivaldo Rufino de Melo e Silva teve 4 mandatos, a Jorge Soares teve um mandato, que muitas pessoas pensam que ele teve mais do que um, e eu quero dizer até que o mandato dele foi um mandato importante, haja vista que, mesmo ele não tendo a quantidade de mandatos que esses 2 que falei antes tiveram, mas quando se discute política, aí só fala Jorge Vavá e Edivar, né? Uhum. Mas nesse inteirinho existia um outro chamado Edmilson Cupertino e agora... Perdão, a Adilson Gomes Filho e agora Edmilson Cupertino, que vem no mesmo segmento de Adilson Filho. Então, assim, quando a gente fala que Moreno está no efeito sanduíche, nessa cruz celta que você acabou de falar aí, assim, a desenvoltura de Moreno, ela dependeu muito também das pessoas que geriram essa cidade, porque a questão é o seguinte: quando a gente é gestor, a gente não é gestor do tempo que a gente está gerindo, mas a gente é gestor, primeiro, para corrigir o erro do passado. Quando você está numa campanha, você diz, quero ser prefeito, ou quero ser deputado, ou quero ser governador, ou quero ser presidente, para consertar esse problema que fulano de tal não fez. Interessante é que existe solução para todos os problemas quando você é candidato. Mas depois que você ganha, não existe solução para mais pinóia nenhuma. Interessante é que, quando as pessoas são candidatos, elas não se preocupam de observar quais são os conjuntos de leis que regem o Estado, que regem o município, que regem o país. E aí as pessoas, depois que elas assumem o seu mandato, ela vê que ela vai ser esquadrinhada por um regimento, por uma lei que determina o que é que deve ser feito. Então, aí você vai arrumar um conjunto de intriga de pessoas que votaram em você e que você prometeu emprego e que você prometeu isso e aquilo e você, na verdade, não fez nada daquilo que você prometeu. Por quê? As pessoas não tiveram propostas que elas estão consonantemente articuladas com aquilo que rege a lei de cada estado, de cada município e do seu país. Então, quando essas pessoas protagonizaram os seus momentos de gestão, eles não foram acompanhando a evolução, porque nos últimos 30 anos, o Brasil entrou numa fase, num processo de globalização.
Então, esse processo de globalização fez com que, por exemplo, a gente aqui, você citou algo que é muito importante e é enfático também, nós éramos palco industrial da indústria têxtil. A gente exportava matéria-prima para a Europa, para todos os países da Europa. Então, lá eles beneficiavam, entendeu? A gente beneficiava o algodão aqui e lá ele melhorava a qualidade do produto que a gente mandava, e aí muitas pessoas, muitos famosos de Hollywood usavam um produto que de repente era beneficiado aqui em nossa cidade. Ocorre que só existia duas formas de você gerar dinheiro dentro dessa cidade. Primeiro era a indústria têxtil, que era pelo Society Cotonnier, com Tonifício Moreno. Depois era por Tecelagem Paraíba do Nordeste S.A. e sua unidade 2. Depois a gente vinha com a Incelpa. Depois a gente tinha uma que era a fábrica do produto sucroalcooleiro, que era a usina Auxiliadora. E todos os outros 35 engenhos que era ligado à usina Bulhões e à usina Jaboatão, que era a usina Colônia. Ok. Então, as pessoas que moravam na zona rural não precisavam se deslocar da zona rural, porque lá tinha o seu emprego garantido, e as pessoas que eram da zona urbana não precisavam sair da zona urbana, porque tinha todas essas fábricas que geravam 6 mil empregos para essas pessoas. Eu lembro, eu era na minha mais tenra idade, assim, eu vinha para casa de vovô, porque também eu sou homem do campo, e eu lembro que parecia uma festa na troca do turno, sabe? Quando as pessoas largavam e quando as pessoas iam retomar o turno da parte da tarde. Então, o que aconteceu com isso? A gente não tinha representação de ordem legislativa do Estado de Pernambuco, nós não tínhamos representação no Congresso Nacional, ao ponto de incentivar, e os gestores também não procuraram evoluir, procurar saber qual a vocação vindoura do município, para que, quando acontecesse o colapso do estrangulamento da escassez da mão de obra que existia no que diz respeito à questão da indústria têxtil, porque, deixa eu dar a você um exemplo bem prático. Quando começou a existir a globalização, um dos primeiros produtos que começou a chegar no Brasil foi justamente produto da indústria têxtil. Hoje a gente é acostumado a comprar relógio, hoje a gente é acostumado a comprar diversos outros produtos, mas um dos primeiros produtos que começou a vir aqui no Brasil era justamente o produto têxtil. Então, ninguém era tão brasileiro para que, com o maquinário que a gente tinha aqui, obsoleto, viesse competir com um produto que era fabricado com título de importado, que era da China. Então, você está com essa camisa que ela veio da China. Eu estou com essa camisa que foi fabricada aqui na Tecelagem Paraíba do Nordeste S.A. No entanto, para que o empresário pudesse entregar ao comprador, como é que se diz? A pessoa final, ele teria que entregar essa camisa por R$50. Então, essa camisa aí você trouxe ela da China. Tem uma pessoa vendendo lá essa camisa por R$10. Ninguém é tão brasileiro para comprar uma camisa de 30 e deixar de comprar uma de 10. Pois é. Não é verdade? Então, o processo de globalização, ele fez com que as indústrias que existiam, inclusive ela, têxtil e Moreno, era uma das protagonistas nesse processo econômico. Então, ela foi também dizimada nesse aspecto, porque não existiu visão de futuro das pessoas que eram gestores, dessas pessoas que nos últimos 40 anos e que assistiram de camarote e arquibancada a derrocada da nossa cidade e não vocacionaram a nossa cidade para um outro momento de incentivo econômico. E no decorrer do nosso diálogo eu vou dizer a você qual seria esses incentivos econômicos que a gente poderia muito bem, estar muito bem mesmo, sem precisar de estar chorando o leite derramado. Com certeza. Estamos vivendo também uma nova forma de comunicação que antes não tínhamos, que é a internet, né? Hoje em dia as informações elas são mais, como é que eu posso dizer, elas são mais rápidas do que antigamente, que a gente parava para assistir o jornal. Hoje acontece um evento aqui na esquina, com poucos minutos você já está com as imagens e uma reportagem com a presença de várias pessoas que já viram, já tiraram foto. Nesse cenário, a neopolítica
ela vai se adequando à modernidade, e isso, para quem já tinha um histórico antigo, é um ponto positivo, ou algumas pessoas ainda estão retraídas na forma da antiga política, da velha forma de se comunicar com o povo? Na sua visão, você está mais para neopolítica, ou você ainda é aquele político ao estilo à moda antiga? Olha, a internet, ela é uma coisa divina, sabe? Eu costumo dizer que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu nos últimos dias foi justamente a evolução da internet, né? Eu acho que qualquer pessoa que não se preocupa em evoluir, em crescer, em acompanhar a evolução, essa pessoa está obsoleto, né? Eu lembro que a gente foi visitar, eu tenho um amigo em Vitória de Santo Antão chamado Jailton Albuquerque, e tem um outro rapaz chamado Nininho lá, que é corretor de imóveis, e a gente foi assistir um jogo do Náutico, e aí a gente foi conhecer a barraca de Seu Lunga, né? Então, como era muito famoso o Seu Lunga, né? Então, o que acontece? A gente, vamos lá, a gente tem que conhecer o Seu Lunga, né? Então, chegou lá e o Nininho disse assim, essa foice aí, ela é rainha? Aí o cara fez, bem, se ela é rainha ou rei, ou se ela é escrava, eu não sei, eu sei que é uma foice. E aí, grosso era ele. Ele disse, quanto é que é essa foice? Ele falou, é tanto. Aí ele disse, mas me diga logo, você vai querer ou não? Porque para eu tirar ela dali, você vai ter que dizer que vai querer ou não. Não, eu quero. Ele nem tinha dito o valor ainda. E falou o valor, eu lembro que foi R$15. E daí, o Nininho pegou na foice e disse para o Jair, realmente essa foice aqui, ela é a rainha, porque assim, onde pega o corte, o fio ali e tal, fica meio azulado, né? Quando depois que a folha. né? Depois que afia e tal. E aí, Nininho perguntou para ele, ô, Seu Lunga, o senhor tem um cabo para eu colocar na foice? Ele fez, daqui a pouco você vai querer comprar o trabalhador. Então, assim, existe uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte, a mente que não se abre para uma nova ideia, nunca mais ela voltará para seu tamanho de origem. Ou seja, cada momento que a gente vai exercitando, sabe, para novos conhecimentos, e assim, a tecnologia que veio atrelada à internet, ela só veio para facilitar a vida das pessoas, né? E essa pandemia, ela foi um exemplo muito, sabe, prático disso, onde remotamente as pessoas faziam tudo na sua casa. Então significa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, os médicos, eles fazem cirurgia dentro da sua casa, faz uma cirurgia com um robozinho lá na casa do paciente, entendeu? Por exemplo, eu estou aqui num desafio muito grande, mas muito grande mesmo, porque faz 1 ano e 8 meses que eu sou transplantado das principais peças do meu coração. Tive que serrar o osso, eu fiquei sabendo, tal, e etc. E eu me submeti a esse processo, sabe, de sabatina popular, de avaliação popular. Coloquei meu nome à disposição para disputar o mandato de deputado estadual, porque eu acredito nessa evolução também. Então, assim, a evolução da ciência, e ela trouxe também, nesse conjunto de tecnologia, o avanço da comunicabilidade que veio atrelado à internet. Então, a internet, ela facilitou muito, porque a gente consegue alcançar, no curto intervalo de tempo ou em tempo real, aquilo que a gente outrora... Eu lembro que minha mãe, quando namorava com meu pai, né, ela escrevia uma carta, com 3 meses ela recebia uma carta em São Paulo. E meu pai, depois que ele recebia a carta, ele tinha que escrever outra para ela, ou seja, a comunicação de um para o outro era de 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano. E agora a gente tem amigos nos 4 cantos do mundo que conversa com ele em tempo real, não é verdade? Então, a neopolítica, ela não tem que ser neopolítica hoje. A neopolítica, ela tem que ser amanhã, depois, tem que se renovar, tem que evoluir. Sempre. É a lei de Lavoisier, né? Nada se constrói, tudo se evolui. Então a gente tem essa evolução que é para trazer melhoria em todos os aspectos. E eu tenho certeza que no que concerne a questão... Pronto, vamos dar mais um exemplo prático. Quando muitas pessoas ficaram preocupadas com relação à questão da vacina, é porque a tecnologia,
ela conseguiu chegar em lugares, avançar por causa da internet. A gente tinha um número de infectologistas há 20 anos atrás, que de 20 anos para cá, ela evoluiu quase em 90%, foi 88,9% de acordo com a OMS. Então, existiam muitas pessoas que não se preocupavam, entendeu? Em doenças, como é que se diz? Essa arbovirose que existe por aí fora, doenças infecto-contagiosas. Uhum. Então, a evolução da internet ajudou muito, inclusive nessa pandemia, a gente alcançar um paliativo para dar uma frenagem, sabe? E a gente acabar com a mortalidade que terminou atingindo o mundo inteiro. Exatamente. Agora vamos falar sobre uma coisa que todo mundo pensa quando se fala em candidato, em deputado. Projetos. Na sua visão, todo candidato tem uma bandeira relacionadas a uma determinada coisa que vocês são, como é que eu posso dizer, é o cargo-chefe. Uhum. Qual seria a sua? Rapaz, o nosso estado de Pernambuco está tão bagunçado que para você eleger uma bandeira, sabe, assim, termina você agredindo as outras pessoas que estão sem cobertura de nenhum pedacinho, de um fiapo de pano de uma tal bandeira, de uma determinada bandeira. Porque quando a gente olha no aspecto de transporte coletivo de nossa cidade e do nosso estado de Pernambuco, né? Assim, eu gostava muito e gosto de ir para o Festival de Inverno de Garanhuns. Se você vê os transportes coletivos de lá, Garanhuns parece uma cidade da Europa, né? Então, a gente vai aqui na capital pernambucana, você vê o que é aquele pessoal que mora em Dois Unidos, aquelas pessoas que moram em Beberibe, aquelas pessoas que moram em até mesmo Boa Viagem, sabe? Aquelas pessoas que moram no Pina, aquelas pessoas que moram no Jordão, as pessoas que moram nos 4 cantos do estado de Pernambuco. Lá em Moreno. Na cidade nossa, Moreno, onde estamos com nossos pés fincados, rapaz, uma das coisas mais ridículas que existe aqui em nossa cidade é a gente ter uma empresa única de transporte que chama-se Borborema, e o mais ridículo é saber que pessoas que fazem parte e que são donos de empresa de transporte coletivo, elas fazem parte do governo, ou seja, o filho de Chuamba é um dos secretários do governo do estado. Então, qual é a palha que ele vai mover para que exista melhoria de condições de transporte coletivo em nossa cidade? Tomando Moreno como referência, já que você citou Moreno, e em nome dessa referência, eu quero contemplar todas as outras cidades do estado de Pernambuco que passam pelo esse mesmo suplício que a gente passa. Vamos lá, que diabo de engenharia de tráfego é essa? Vamos calcular direitinho. O ônibus sai de Jaboatão dos Guararapes. Você que está me ouvindo agora, você que mora principalmente no bairro Parque dos Eucaliptos, porque quando essa região do Baltazar Moreno, o nome desse bairro chama-se Parque dos Eucaliptos. Aí as pessoas que moram no ABC, as pessoas que moram no Olaria, no Galinha d'Água, as pessoas que moram no Alto da Maternidade, as pessoas que moram na ocupação do CSU, as pessoas que moram no Alto da Estrela, as pessoas que moram na Coab, as pessoas que moram no João Paulo II, as pessoas que moram na ocupação do Fossão, as pessoas que moram no Tamboatá, as pessoas que moram no Nossa Senhora de Fátima, as pessoas que moram naquela ocupação por trás do Berol Shoa, as pessoas que moram no Nossa Senhora da Conceição e adjacências. Então, observe direitinho. Se você chega ali no terminal do Jaboatão dos Guararapes, passa 10 Moreno. E se você observar direitinho, depois de Baltazar Moreno, porque quando eu falo Baltazar Moreno, porque é um ponto de congruência, porque da mesma maneira que no Baltazar passa o Moreno, passa também um Conceição. Então o Moreno sai vazio do Baltazar até chegar no terminal da Borborema. E aí a gente tem 15 paradas depois. E o Conceição chega, parece uma lata de sardinha. As pessoas lá no terminal entram, sabe, como se fossem umas ovelhas mudas no corredor para o abate, para morrer. Então, eu mesmo já caí, eu mesmo já levei cotovelada e etc e tal. Então, ali estão anciãos, ali estão pessoas com debilidades, ali estão pessoas que foram cirurgiadas, crianças, sabe? E aí, o que é que a gente vai fazer?
quando a gente for deputado estadual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, porque você sabia que a logística que é montada entre governo e empresa é quantidade de pessoas por equipamento de coletivo, de transporte coletivo, ou seja, o ônibus, o aparelho que carrega as pessoas. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ser a quantidade de aparelhos para atender a pessoa. Porque, por exemplo, na Itália é proibido qualquer pessoa andar em pé no transporte coletivo. Porque quando você está em pé no transporte coletivo, qualquer colisão, ela vai causar um dano bem maior, entendeu? Então, se você paga uma passagem tão alta como a gente paga e a gente não tem o mínimo de condições para viajar, interessante o seguinte, a nossa cidade, além de sofrer com relação à questão do desemprego, em muitas cidades também, muitos bairros não têm uma concentração de atividade econômica que venha prender as pessoas naquela localidade, então ela vai para a concentração onde está o conglomerado de indústria. Então, ele já chega no seu trabalho esgotado fisicamente. O cansaço físico que causa às pessoas é muito mais pela problemática gerada pelo transporte coletivo do que até mesmo pelo esforço físico causado pelo trabalho executado. Então, uma bandeira oficial nossa é essa. Em primeiro lugar, eu acho que a Prefeitura de Moreno e a Secretaria de Serviços Urbanos, ou não sei qual é a secretaria que coordena ou que controla isso, você vê que não tem força nenhuma. Você vê o Poder Legislativo da nossa cidade, ele não faz uma intervenção nenhuma. Até agora, se fez, eu não sei, sabe? Vamos pelo menos fazer o seguinte, inverter a situação. Ao invés de existir um ônibus Conceição para vir 10 Moreno, a gente manda 10 Conceição e vai um Moreno. E não vai alterar na frota. O problema é esse. O problema é que a gente não vai fazer licitação pública de concessão de outras empresas que venham competir com a Borborema. Então vamos inverter os valores. Vamos respeitar as pessoas desses bairros que eu acabei de citar. Porque muitas delas, sabe, Robson, elas terminam pegando o ônibus Moreno e pagando uma passagem extra, sabe? Sacrificando o seu orçamento, que já é curto demais, para chegar em casa mais rápido, para se livrar do cansaço de estar em pé na fila, para se livrar de ser, de repente, acidentado. Então, uma das bandeiras nossa é cuidar do transporte coletivo de nossa cidade, porque existe nos grotões dos sertões do nosso estado pessoas que ainda andam de pau de arara. Então, essa é a grande verdade. Você vê que Vitória de Santo Antão, uma cidade aqui, sabe, bem coladinho com Recife, mas quando dá 8 horas da noite, o povo de lá não tem transporte mais. Então, isso é um absurdo. Então, essa dinastia que está instalada no estado de Pernambuco, com esse tal de PSB esta fera, a gente está, desculpa a expressão, lascado, sabe? Porque a gente não tem, na verdade, diretriz no que diz respeito à bandeira de nada. Bem, Takayama, qual a sua bandeira? Bem, eu vou levantar a bandeira do transporte coletivo, vou levantar a bandeira da saúde, porque eu não aguento mais ligar um aparelho de TV e ouvir o repórter anunciar que o teto do Hospital da Restauração caiu na cabeça de funcionários e de pacientes. Eu não aguento mais assistir as pessoas dizerem que estão saindo do seu local, da sua terra, da sua zona rural, para ir para a zona urbana, promover o inchaço urbano, e não existe uma política de urbanização nas cidades, e se criam favelas, se proliferam favelas, porque não existe planos diretores nessas cidades. Então, o Estado, ele tem que tomar providências através da convocação do Poder Legislativo, porque o Poder Executivo, ele depende do deputado para votar suas pautas, para votar os seus orçamentos e para dirigir a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO e a LO, a Lei Orçamentária do nosso Estado. Então, temos diversas bandeiras, que é a transporte coletivo, a questão do nosso desemprego, a questão da nossa saúde e, sobretudo, a educação. Quando eu falo de educação, a gente tem um déficit muito grande, e Moreno protagoniza um dos maiores déficits do Brasil. Nós somos um município, a unidade municipal, que está contida dentro da unidade federativa PE, Pernambuco, que possui o menor índice de desempenho de educação. Lamentável, né? Muito mesmo.
A gente está percebendo que você trouxe números. Eu sei que você gosta de números. Na verdade, está tudo improvisado aqui. Tudo que eu escrevi aqui. Tudo que a gente está falando está aí, não é isso? Não tem nada aqui. Está aqui. Na mente. Vamos lá. É no improviso, ao vivo é assim. Meu querido, uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, principalmente para quem se propõe a vaga de candidato a deputado estadual ou federal. A gente não sabe se quem vai ser o futuro presidente, porque a gente não tem bola de cristal, né? Mas no tocante à questão de o governador não ser alinhado com o seu partido, entre aspas, que a gente está na neopolítica, isso aí a gente sabe que não vai mais existir como antigamente, como existia. Mas supomos que seu candidato a governo não ganhe, seja a oposição. Seu candidato à presidência não ganhe. Qual seria a sua postura diante de uma situação dessa forma, de uma situação assim? Porque eu entendo da seguinte forma, a ideia da neopolítica é você fazer o bem para a população e focar nela, independente de quem esteja no poder legislativo ou judiciário. Na sua visão, sua postura, supomos que se seu candidato ganhar, você tem uma visão. E se for a oposição, isso tanto no governo do estado como na presidência da República, qual seria seu posicionamento ou seu jogo de cintura nessa situação? É complicado. Primeiro é o seguinte, Robson, eu não acho, não. Eu acho que aquela pessoa que não sabe perder, não sabe ganhar. Exatamente. Sabe? Porque eu acho que a gente aprende muito mais com as perdas do que com as vitórias. Porque a gente comemorar vitórias é bom demais. Agora, sofrer lamúrias, ficar no calabouço, a gente reflete bastante. A gente vai fazer uma retrospectiva, sabe? A gente vai estar andando para frente e olhando para trás. Ver onde foi que a gente errou, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa consertar. E aí, onde a gente acertou, a gente vai potencializar aqueles acertos para que a gente possa chegar mais distante daquilo que a gente objetiva chegar. Com relação à questão dos nossos escolhidos, né, para nos representar, eu acho que a democracia ela só é fortalecida quando existe o desejo livre do povo. Então, se nós dois escolhemos essa caneca aqui, sabe, em função desta caneta, e uma só pessoa escolheu essa caneta vai se tornar assinada, porque o que está valendo é essa caneca, porque essa caneca, duas pessoas achou ela mais interessante do que essa caneta. Então, assim, nesse processo neopolítico, a gente também observa que existe uma grande fábrica de fake news, e que essa fábrica de fake news ela tem causado assim uma perturbação mental muito grande nas pessoas, mas quando a gente observa o que ocorreu ao longo dos últimos tempos na política brasileira, assim eu acho que não existe muita opacalização, ou seja, uma obscuridade, e não existe uma translucidez também não. O que é translucidez? É aquilo que você vê mais ou menos, sabe? Aquilo embaçado. Mas existe uma transparência daquilo que está fácil para a gente definir e decidir também. Então, seja lá qual for o resultado, para você tudo beleza? Olha, a questão não sou eu. É porque, assim, existe mais de 200 milhões de brasileiros que passa por uma situação um tanto quanto delicada, e tem muitos brasileiros muitos não, vamos dizer, 70 milhões de brasileiros que não têm o que comer em suas mesas, né? Então, assim, esse auxílio emergencial, que tem data de validade até o dia 31 de dezembro deste ano, ele não resolve o problema dos brasileiros, né? Como nunca resolveu, não tão somente nesse governo, mas em todos os governos, inclusive no que antecedeu. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas que venham garantir posto de trabalho para as pessoas, e que esse posto de trabalho ele venha definir, sabe, o futuro da família.
e não a gente utilizar um programa social como uma carta na manga para projetos políticos. Mas vamos lá. Eu vou fazer uma interposição em relação a isso. Você não acha que essa disponibilidade do governo querer fazer esses auxílios, você não acha que foi por consequência da pandemia que eles tiveram que fazer um jeito das pessoas não sofrerem tanto para minimizar os problemas que a pandemia causou pela parada do comércio e pela perca de alguns empregos de pessoas que viviam vendendo pipoca, picolé? Porque, não sei se você viu, as redes sociais mostraram que muitos candidatos, muitos políticos usaram de força contra algumas pessoas que queriam trabalhar para se manter. E você não acredita que esse auxílio, mesmo sendo até dezembro, não é um tipo de minimização dos problemas causados por um vírus que não era da nossa conta, que veio de longe, né? Que veio para destruir, para levar muitas vidas, porque toda uma pandemia, o processo de doença... Eu trabalhei no hospital de Covid. Eu trabalhei lá perto do IMIP. E lá a gente via isso. As pessoas chegavam na ambulância, eu trabalhei no faturamento, e a gente tinha que computar tudo muito rápido. Era muito rápido. Chegou um paciente de Caruaru. A taxa dele estava quase lá embaixo. Então a saturação dele estava muito ruim. Então, na mesma hora, a gente tinha que dar entrada no sistema, a gente tinha que solicitar informações, porque houveram situações em que pessoas chegavam sem o nome e passando mal. Então, assim, foi um processo muito doloroso, que eu acho que muitas pessoas perderam familiares, né, e não tiveram nem acesso a se despedirem dessas pessoas. Você não acha que foi isso que aconteceu? Ou você ainda acha que é um jogo político para que o atual governo permaneça no poder? Assim, você sabe que, como você falou, inclusive, eu quero enfatizar agora, eu sou do PSOL 50. Uhum. Então, logicamente que o auxílio emergencial não foi tão somente uma determinação do atual governo, mas foi um apelo de toda a sociedade civil organizada e de todos os representantes do poder público, seja ele de todas as esferas. Já é uma lei que já existe há muitos anos. Exatamente. Então já existia, só que o nome não era auxílio emergencial, veio o nome emergencial para que pudesse contemplar a necessidade da emergência que se tinha, tendo em vista que os empregos foram empancados para que não pudesse existir uma aglomeração muito grande, embora o governo federal, na época, ele defendesse uma imunidade de rebanho. Para defender uma imunidade de rebanho, é preciso você ser um infectologista muito caceteiro, sabe? Porque você enfrentar uma comunidade de infectologistas que estuda todas as doenças, todas as arboviroses que existem no mundo inteiro, e aí você contestar isso, eu só posso dizer assim, não, vamos deixar todo mundo pegar o vírus. Então, quem resistir, resistiu. Quem não resistir, não resistiu. Porque você sabe que esse vírus era o seguinte, se você separasse uma pessoa da outra, a possibilidade de ambas não pegarem o vírus era muito grande, ou de enfraquecer o vírus era muito grande. Por quê? Enquanto a gente não tinha ainda a vacina que pudesse inviabilizar, porque a vacina, na verdade, ele nada mais é... Você viu o desenhozinho do Covid, cheio de perninha? A vacina é como se fosse uma espécie de silicone que ele bloqueava, sabe? Então, ele não deixava ele perfurar o seu pulmão e ali você não perder, sabe, a sua saturação e você perder a respiração. E daí vem o derrame pleural, depois do derrame pleural vai estourar seu coração e você vai morrer. Então, o que acontece? A única alternativa que se tinha era isolar as pessoas enquanto se encontrava, sabe, uma alternativa para barrar, sabe, o grande crescimento que esse vírus tinha. Então, uma vez que barrando as pessoas deixaram de trabalhar
deixaram de ganhar dinheiro e as empresas deixaram de produzir. Interessante que, mesmo as empresas deixando de produzir, a gente conseguiu criar, inclusive no Brasil, mais de 30 novos bilionários, né? 30 bilionários. E essas pessoas não estão ligadas de jeito nenhum a nenhum setor público, a nenhum setor da política. Como é que isso funciona? Né? Então, boa pergunta, né? Por que isso funciona? Porque as mercadorias, elas passaram a ter um valor superfaturado. Se você observar direitinho, existe mercadoria brasileira que em pleno período, sabe, da pandemia, ela aumentou 700%. Que mercadoria foi essa, Takayama? O óleo de cozinha. Entendeu? O óleo de cozinha que era R$3 passou a ser 15, chegou até a ser R$17. Então, assim, a proposta do governo federal, para que pudesse atender os anseios e os desejos das pessoas que estavam solicitando que existisse um apoio mínimo, porque você sabe que toda espécie de catástrofe, tudo que existe em qualquer parte do mundo chamado pandemia ou algo de terremoto, você sabe que existe um fundo, todos os países se preparam para isso. Existe um fundo que ninguém bole nele, que é para atender a sua comunidade, o seu país, emergencialmente naquele aspecto, daquele transtorno que ela está passando. No caso da pandemia, foi uma coisa universal, não foi uma coisa provinciana de um só país, né? Ou de um só continente. Mas aí a proposta do governo federal era de dar R$200. E o meu partido PSOL sugeriu de que o auxílio emergencial fosse de R$1.200. E aí o presidente da Câmara, na época, ele sugeriu 500. E o presidente, para não ficar por baixo do presidente da Câmara, sugeriu R$600. Entendeu? Mas o nosso partido sugeriu um auxílio emergencial de R$1.200. Não estouraria o teto de quê? Econômico do país se o valor fosse muito além do vamos supor, 60 milhões de pessoas recebendo esse valor. Você não acha que estouraria o caixa do sistema, principalmente depois de uma pandemia? Certo. Porque, veja bem, vamos entender. Eu não sou especialista em economia, mas em casa eu sei controlar as coisas em casa. Vamos supor que eu receba um salário mínimo, que é R$1.212, e eu tenho um gasto de R$1.800. Supomos que minha filha receba uma mensalidade, uma mesada de R$200. Aí eu prometo à minha filha dar R$200 para ela, mas eu só recebo 1.000, vamos dizer, eu prometo dar 600. Mas se eu for juntar tudo, eu não vou ter condições de pagar ela. Eu vou ter que tirar de algum canto. Nessa política econômica, voltando para essa questão da emergencialidade, você não acha que o caixa voltado para essa parte de emergência, ele não existe um teto, um limite, ou ele pode ser aumentado ou amplificado através de parcerias com empresas? É uma visão que eu tenho. Eu não sei se você entende melhor do que eu. E nesse contexto, se eu optar por fazer isso, eu não vou estar endividando o país a longo prazo e lá na frente a coisa poderia ser pior? Os juros, a correção. Nessa visão, na sua opinião, como você vê caso acontecesse essa questão do aumento? Se fosse aceito esse valor, não ia comprometer a economia brasileira e global? Certo. Pergunta bacana. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte: todo e qualquer fundo para atender emergência catastrófica, pandêmica, né? Para atender, como é que se diz, fenômenos da natureza, como terremoto, como vulcão o que aconteceu em Moreno, abre e tal, o que aconteceu aqui em Moreno, a enchente. Isso, pronto. Então, existe um caixa no governo federal que, primeiro, é o seguinte: não se pede dinheiro emprestado para atender essa necessidade. Porque todas as prefeituras, todos os governos do estado e todo o país, existe uma secretaria ou Ministério de Assistência Social. Se existe esse ministério, significa que quando você pega
todo o bolo da arrecadação, por exemplo, o município ele trabalha com ISS, Imposto sobre Serviço. Já o Estado também trabalha com ISS. Já o governo federal, dentro do Pacto Federativo, que é o Pacto Federativo, toda a arrecadação que o município faz, toda a arrecadação que o Estado faz e manda para o governo federal. Então, ele sai redistribuindo esses valores, que é chamado de FPE, que é Fundo de Participação dos Estados, e Fundo de Participação do Município, que é o chamado de FPM. Então, todas as secretarias, seja municipal ou seja estadual, ela já tem um fundo. Afora isso, existe esse fundo emergencial. Vamos lá. Qual era o tempo estipulado para se pagar esse valor de R$200, que de repente virou 600? Não só era de 3 meses? E por que ele se perdurou por 2 anos? Então, depois que se passou 6 meses, aí depois passou para 400, depois para 150 e agora voltou para 600. E já existe conversas, ladainhas, e de que esse valor vai passar agora para R$800. Quando o deputado federal Janones desistiu da sua candidatura de presidente da República e disse que só aderia à candidatura do presidente Lula se ele garantisse que esse auxílio fosse de R$1.200 e permanentemente, até o fim. Quando você conseguisse um emprego, quando você fosse alocado no posto de trabalho, então você era desligado do programa para que pudesse contemplar outro. O maior problema é o seguinte, que dentro de toda essa visão toda, eu quero dizer que, em primeiro lugar, ninguém empresta dinheiro para atender as perspectivas da necessidade de fome e de famigerados. Nunca aconteceu isso no Brasil. O Brasil já foi endividado para construir ponte, o Brasil já foi endividado para construir estrada, o Brasil já foi endividado para construir o diabo a quatro, menos para matar a fome daqueles miseráveis que precisam de um prato de comida na mesa. Desde que eu estudo política, eu não tenho um referencial de que se pediu emprestado 1 centavo para que pudesse levar uma cesta básica para o cidadão. Muito pelo contrário, muitas pessoas morrem de fome e chegam nas suas secretarias de sua cidade e quando o secretário ou assistente social que está lá diz que aquela cota já acabou, naquele mês não tem mais, a pessoa vai postular uma cesta básica no mês vindouro, porque acabou. E ninguém mais vai te atender por aquilo. Então, isso se estende não tão somente com relação à questão, porque quando a gente fala de receber um auxílio emergencial, o cara não só come não. O cara também usa remédio. Exatamente. Então, por exemplo, existe remédio que só quem... existe remédio que só quem disponibiliza é o Estado, não é o município. Então, para que você possa ter acesso àquele medicamento, você vai ter que entrar com ação judicial para que o município venha a pagar aquele medicamento para você tomar. Por exemplo, eu tomo um medicamento chamado metoprolol, que ele não é da rede municipal, entendeu? Então, o município tem que comprar via judicial para me dar esse medicamento, porque a rede municipal, ela não disponibiliza-se disso. Então, olha, para você ter acesso a uma garantia de uma cesta básica, você tem que ser transplantado, você tem que fazer parte de um programa, sabe? Você tem que lutar para ter uma vaga naquele programa para você ter essa assistência. Quando se fala de auxílio emergencial, isso aí a gente conseguiu identificar um mapa desconhecido e obscuro que existia no Brasil, que era o mapa da informalidade. Mais de 40 milhões de brasileiros que viviam na informalidade e que só foi descoberta depois que houve o cadastro para o pagamento do auxílio emergencial. Então, não estouraria jamais o teto de nada, porque esse dinheiro é um dinheiro que faz parte da divisão daquilo que se arrecada dos municípios e do Estado. Então, é infinito. Ninguém vai deixar de comer feijão, ninguém vai deixar de comer arroz, ninguém vai deixar de se alimentar. Então, a partir do momento que você faz qualquer tipo de compra, a partir do momento que você realiza qualquer espécie de serviço, tudo isso é tributado, tudo isso vai para os fiscos competentes, seja municipal, estadual e federal. Bem, você talvez não conheça esse meu lado, poucas pessoas sabem, eu sou bombeiro civil. E no curso que a gente fez, a gente estudou como é o procedimento
de quando você tem uma... Não sei se você já viu, em alguns locais como shopping, tem um... É um nome bem complicado, Splinter, eu acho que é esse o nome. Me corrija se eu estiver errado. E quando o calor está muito excessivo, ele dispara e fica aquela chuvinha, né? Só que o sistema que se tem daquilo, todo e qualquer departamento que tem aquilo, tem que ter uma caixa reserva. E ele acionado, a água sai da caixa reserva. Tem a caixa d'água comum e tem a caixa reserva. A caixa reserva é só para incêndio. Nessa sua questão que você acabou de expor aí, vamos dizer, R$ 1.200 para as pessoas carentes, pessoas que é basicamente o salário mínimo. Essa reserva, ela é controlada demograficamente ou por estatísticas de pessoas per capita. E se esse valor que está lá guardado para esse tipo de coisa, se ela pode ser utilizada tão somente para isso, ou ela pode ser utilizada para benefícios da casa própria ou qualquer outra coisa. A minha pergunta é essa: se estende além e tem um limite ou não? Porque é o seguinte, o governo federal e todos os governos, ele tem seus modelos de gestão, né? Especificamente, existe um valor que é pré-determinado por lei para a educação, para a saúde, para a moradia, para a assistência social. São fatiados. São fatiados. Então, assim, você não pode remanejar sem uma justificativa plausível. Por exemplo, a gente está com um déficit muito grande do que diz respeito à moradia popular. Mais de 70 milhões de pessoas não têm uma casa própria. Então, ela quase bate com a quantidade de pessoas que não têm o que comer. Então, veja como, assim, ela é bem congênere, sabe? Ela é bem parecida, sabe? Assim, parece ser irmãos gêmeos. Então, significa que essa população que não tem o que comer também não tem casa. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Jamais você vai tirar um dinheiro que ia ser dado à pessoa que depende de alimentação para construir casa. A construção de casa, ela já é um programa específico que as pessoas que se adequam a ela, seja no seu... ela tem um padrão econômico, que aquele padrão econômico lhe dá uma margem para que ela possa ter um empréstimo bancário e comprar e financiar sua casa própria, ou seja, através do programa do governo do estado, do governo municipal ou do governo federal. Entendi. Ok. Então, outra coisa interessante que eu gostaria de falar contigo é a probabilidade. Vamos lá. Eu gosto muito disso porque eu trabalhei com faturamento e estatística. A questão de... Você não acha que se eu receber, eu estando desempregado, R$ 1.200 todo mês, você não acha que eu vou me acomodar e não querer trabalhar? Porque se eu for trabalhar, eu vou perder. O que é que tu acha? Não, de fato que existem muitas pessoas que se acomodam. Existem pessoas que não ganham nada e se acomodam. Exatamente. R$ 1.200. Eu conheço pessoas... Eu queria ganhar 1.200. Eu conheço pessoas que não fazem nada, entendeu? E são acomodadas, entendeu? Exatamente. Agora, a gente não pode tirar um como um todo, né? Existem pessoas que não têm oportunidade por diversas situações. Existem pessoas que não têm a oportunidade de ganhar R$ 1.200, mesmo querendo trabalhar porque são negros. Existem pessoas que não têm a oportunidade de ter R$ 1.200 porque são homossexuais, porque são lésbicas. Existem pessoas que não têm a oportunidade de ganhar R$ 1.200 porque faz parte de uma religião que, de repente, aquela religião vai de encontro aos conceitos e preceitos que aquele empresário, aquele patrão ou aquela comunidade não admite. Então, a gente vive num país onde as pessoas excluem as outras de deixarem viver e se alimentar simplesmente porque ela tem um comportamento social. Agora, na hora de tributar, ninguém, por exemplo, você é negro, então, porque você é negro, você vai deixar de ser tributado. Não existe isso. Então, assim, eu defendo essa bandeira no sentido mais filosófico possível, entendeu? As pessoas dizem assim, me perguntam para mim, você faz parte de um partido que só tem lésbica,
sapatão, que só tem gay, que só tem negro, que isso e aquilo outro. Realmente, no meu partido, eu acho que é um dos partidos que mais tem negro. Eu acho que meu partido é um dos mais partidos que tem lésbica, sapatão. Mas eu duvido que na cartilha do nosso partido exista uma incubadora para ensinar, uma escolinha para ensinar a você mudar a cor da sua pele, a você ser sapatão, a você ser gay. Não. Isso aí é o que a pessoa decidiu ser. Nós, como partido, estamos definindo a garantia de cidadão que aquela pessoa tem e das cláusulas pétreas que elas possuem para que elas possam ser atendidas da mesma forma que um branco é atendido, da mesma forma que uma pessoa que é heterossexual é atendido, e que não exista diferença entre aquilo que a pessoa escolheu ser e entre aquilo que a pessoa é. Quando minha filha começou a estudar, ela tinha, na época, 4 anos. E ela veio com uma pergunta bem polêmica. Papai, por que Gustavo é escuro e eu sou clara? Né? Por que o meu cabelo é bom e o dele não molha? E eu fiquei pensando. Na mesma época, eu tinha feito o concurso da Polícia Federal e eu não passei. E meu amigo passou. A gente foi comparar, os dois tinham a mesma nota. Sabe qual era a diferença? Ele era negro. Ele entrou e eu não. E eu refleti nesse ponto também. A minha explicação para ela foi o seguinte: meu amor, Deus, quando fez o planeta Terra, ele usou várias cores de barro. E como você sabe, a Bíblia nos ensina que a gente tem uma formação religiosa, nós viemos do barro. Então existe barro marrom, barro vermelho, barro branco e vários tipos de barro. No final das contas, todos esses barros juntos formam o planeta Terra. Então, não há diferença de cor em relação às pessoas. Todos são iguais, porque se você tirar um raio-x, é a mesma coisa do branco, do negro. Se ele morrer e você for pegar os ossos, não vai dar para saber a diferença. Correto? A minha pergunta é: você é a favor ou contra a questão das cotas? Tanto de negro como índios e outras questões mais. Porque, indiretamente, muitas pessoas foram beneficiadas e outras penalizadas. Falo por mim e por outras pessoas que eu conheço. Realmente, negros sofreram bastante no passado. Mas hoje, num futuro bem diferente, onde existem negros ricos, brancos pobres, essa questão não deveria ter ficado no passado? Ou você acha que ainda existe essa diferença em relação a preto tem mais condições, deve ter mais privilégios e brancos não? Na tua visão, como é que tu vê isso? Rapaz, eu acho que essa dívida que a gente tem com relação aos afrodescendentes é impagável, sabe? Se a gente ampliasse, sabe, o número de cotas, sabe, para o infinito, eu acho que a gente não conseguia pagar. Não conseguia ainda pagar. Sabe por quê? A abordagem policial, por exemplo, a polícia, eu não estou falando mal da polícia, mas ela é um aparelho do Estado. Então, quando ela vê uma pessoa branco passando na rua e um negro passando na rua, a visão que ele tem do negro é diferente da visão que ele tem do branco. Certo. Então, a primeira coisa é se o branco correr, entendeu? Ele pode não tomar um tiro, mas se o negro correr, ele vai levar logo um tiro. Tem uma piadazinha que um amigo meu contava no bar antigamente, que diz o seguinte, que o filho chegou em casa chorando e dizendo assim: pai, o cachorro me mordeu. E ele disse, pegou um revólver, colocou o revólver na cintura e chegou lá e meteu o tiro no cachorro. Aí o filho começou a chorar: pai, que foi, meu filho? Não foi esse cachorro não que mordeu, não. Foi aquele lá. Ele matou o cachorro branco, mas tinha sido do cachorro negro. Ele disse, ele matou por influência desse negro safado. Ele mordeu você por influência desse negro safado. Entendeu? Ou seja, então assim, isso é uma brincadeira, logicamente, né? Mas assim, falando sério, eu acho que a gente ainda não conseguiu resolver, sabe, isso nem no passado, nem está resolvido no presente. E no futuro bem longínquo, eu acho que a gente não vai conseguir resolver. Sabe por quê? Porque esse país,
ele foi construído nada mais, nada menos do que pelos negros. Quando os europeus, especificamente os portugueses, chegaram aqui e utilizaram da força, deslocaram, sabe, o comportamento dos nossos nativos, que são os indígenas, então os navios negreiros, eles, além de trazer as pessoas para apanharem e morrerem no tronco e plantar café, muitas pessoas morriam. Quantas pessoas que tinham trono, que eram reis, que tinham poder, e o narcotráfico humano de negros que existiu para abastecer, sabe, a mão de obra latino-americana, europeia, a Inglaterra. Eu quero, inclusive, nesse momento, prestar minhas homenagens à Rainha Elizabeth II, né, que foi a mais... que passou tempo no trono, né, da Inglaterra. Acreditava-se que ela não era desse planeta. Pois é. Exatamente por isso. Então, assim, a gente, inclusive, pensava que o Charles, o príncipe Charles, morreria e não seria rei, não é verdade? Então, eu quero, nesse momento, também prestar meus sentimentos à humanidade inteira, que tinha a Rainha Elizabeth como uma apaziguadora de todos os momentos de conflitos que o mundo inteiro vivenciou. Ela participou de muitas coisas, ela assistiu muitas coisas. 90 anos é 90 anos, 9 décadas, né? Pois é. Então, assim, com relação a essa questão da cota... Você é a favor, então? Eu sou a favor da cota, porque, assim, eu acho que a gente deveria resolver isso quando a gente resolver o problema da educação. Quando a gente abrir mais vagas nas faculdades, sabe? Quando a gente deixar de desaparelhar as universidades como a gente deixou ela totalmente sucateada, quando a gente desativou os laboratórios de tecnologias, de pesquisas. Então, quando a gente incentiva a pesquisa, quando a gente incentiva os departamentos tecnológicos, a gente abre mais vagas, quando a gente dá melhores condições, então a gente vai contemplar todos 100%. Cuba não faz isso? E por que a gente não pode fazer? O maior problema é que o desvio que existe da verba pública, do dinheiro público, o mau uso do dinheiro público, ele termina sequestrando as pessoas a participarem desses espaços. Eu acho que a gente precisa mesmo, sabe o que é, Robson? É a gente deixar a emoção de lado e entender que nós, se colocar no lugar, que ser presidente de um país, ser governador de um estado ou prefeito de um município, não te torna superior a ninguém. Exatamente. Entendeu? Não te torna superior ao gari que tira o lixo da tua casa. Mas a gente tem que entender que aquele momento é efêmero, é passageiro. Ninguém é presidente da República. Você está por algum instante presidente da República. Ninguém é governo, sabe, eternamente. Só aqui em Pernambuco que existe essa dinastia desgraçada instalada que não quer sair nunca mais, mas vai sair, sim. Por isso que eu defendo o João Arnaldo governador, sabe? Porque o João Arnaldo, ele também representa a base da sociedade brasileira e pernambucana e não tem ligação política nenhuma, nem com o governo federal, nem com o governo estadual, não tem mandato de deputado. No entanto, o João Arnaldo, ele representa o sentimento mais puro e mais vivo do povo brasileiro. A gente defende a negritude, a gente defende a matriz afrodescendente, a gente defende os direitos que as pessoas que fazem parte do LGBTQIA+, necessitam dessa defesa como cidadão. Então, por esse momento, a gente entende que a questão não tão somente de cota, ela está relacionada à questão do racismo. Você vê que o racismo, ele é uma coisa tão interessante que na Europa, o que a gente vê, os países que levam os times latino-americanos para jogar, os que mais sofrem. Se existir um negro, ainda tem essa, viu? Ainda tem essa de questão geográfica. Um negro europeu é diferente da qualidade do negro latino-americano. Você sabe que a pior qualidade da raça humana é a raça latino-americana em relação aos europeus. Você sabe que, por exemplo, o Brasil é um país que, se a gente repetir Pernambuco, dá a Europa completa. A Europa tem 59 países e fala 49 línguas. E o Brasil é um país que só fala uma única língua, que é a língua portuguesa. Vamos entender essa questão das cotas. A gente vai só finalizar para passar para um outro tópico.
Mas eu vou só fazer uma pergunta interessante que geralmente eu faço para quem domina essa parte. Vamos lá. Você disse que nós temos uma dívida muito grande e que essa dívida a gente deveria passar o resto da vida pagando em relação ao sofrimento dos negros do passado. A primeira pergunta é: o brasileiro teve culpa nesse sofrimento? Porque a gente sabe que os navios que vieram para o Brasil não eram brasileiros e nós, como descendente de índios e de misturas de raças, de etnias, nós devemos pagar por algo que esse pessoal de fora veio e fez. É a primeira coisa. Eu não sei se você acha justo. A segunda questão é o seguinte: os judeus não deveriam também estar inclusos nessa questão, já que houve muita perseguição no passado e que coisa de ao vivo acontece. Você não acha que os judeus também deveriam se beneficiar disso, já que eles foram também muito massacrados no passado, diante da história? Olha, Robson, assim, essa questão dos semitas em relação aos afrodescendentes, existe uma distância copiosa. Primeiro porque as instalações dos judeus, ela se deu muito mais naquela região ali da Polônia, da Alemanha, ela se deu muito mais naquela região das bandas de lá, né? A questão dos negros, não é que a gente tenha culpa, porque de repente eu tenho sangue negro também, nem sei, entendeu? Nem sei não, eu sei que tem um sangue negro, entendeu? Então, você acha que os negros, eles queriam sair do lugar onde eles estavam para ir para qualquer um outro lugar, sabe? Ser um nauta e sair e ir para um lugar que ele nunca viu, que ele não conhece, que ele não tem parente, não tem família, para ser escravo? Eles não vieram aqui para se divertir, não. Eles não foram para um parque de diversão, um parque aquático, sabe, um parque de diversão. Eles vieram fazer piquenique, não. Eles vieram para cá para ser escravo. Eles vieram para cá, sabe, para trabalhar e morrer no tronco. Então, assim, a gente tem uma eterna dívida, porque o processo civilizatório do nosso país, ele começou como colônia. Depois ele vem império, depois ele vem até chegar no regime que a gente está. Então, se a gente chegou no regime de governo que a gente tem hoje e a gente não resolveu o problema racial, se a gente não resolveu a alocação da comunidade brasileira em terem seus postos de trabalho, em todos serem educados, a gente possui a maior evasão escolar da América Latina. A Argentina está muito mais além do que a gente. Se falar, o nosso país, o nosso Brasil nunca será a Venezuela. O que foi que aconteceu com a Venezuela? O que aconteceu foi que o Trump reuniu todos os países que compravam petróleo a PDVSA que não comprasse para esvaziar. Assim como está acontecendo com a Rússia. A Rússia está sufocando a Ucrânia porque ela quer tomar o território ucraniano para ela. Ela quer tomar o território. Essa questão já estava resolvida na Ucrânia. Se você fosse comparar a questão do afrodescendentismo do nosso país com relação à questão da Ucrânia, que é a URSS, União da República Soviética, já estava resolvido. Ficou decidido que cada região daquela ali era de cada país. Inclusive a União Soviética é justamente a Ucrânia e não a Rússia. E não era a Rússia. O Kremlin, ele quer se beneficiar porque existe um grupo de separatistas, de rebeldes que estão em uma região que ultrapassa, inclusive, Kiev, que é a capital da Ucrânia. Já a situação nossa, do afrodescendente aqui, foi totalmente diferente. Eles vieram arrancados do lugar onde eles moravam. Da Etiópia, eles vieram da Somália, eles vieram de diversos países do continente africano para ser escravo. Você sabia que existiam pessoas que eram reis e vieram aqui para ser escravo? Então, imagina, sabe, você ser arrancado da sua posição para ser um escravo em um lugar que você não conhece, morrer, ver sua família ser estuprada pelo senhor de engenho, porque o regime do governo do país naquela época era esse. Então, quando eu digo, quando a gente vai resolver essa questão de cota?
é quando a gente tomar vergonha na cara, quanto ente público federado, em colocar todas as pessoas nas escolas, em colocar todas as pessoas no posto de trabalho, garantir pão na mesa das pessoas, tirar as pessoas debaixo dos viadutos e das pontes, dar moradia dignas para ela, e a gente só pode fazer isso se a gente eleger Lula presidente 13 e se a gente eleger João Arnaldo governador, Takayama 50.613 deputado estadual, e a gente assim vai trabalhar e levantar essas bandeiras para que a gente possa resolver esses problemas sem que a gente fique remoendo essa questão do presente, do passado e do futuro. Eu acho que a gente tem que caminhar para o futuro, e o futuro é saber que a gente somos seres humanos e que daqui a pouco instante a gente de repente pode nem mais estar aqui. Exatamente. Vamos fazer uma reflexão agora em relação a Moreno. Vamos voltar para a nossa terra. Já tem gente interagindo? Vamos ouvir agora então algumas das perguntas. Tem aqui, tá me ouvindo aí, retorno? A gente está ouvindo. Jefferson Viana. Ele está perguntando aqui, parabéns pelo programa. Em relação à maconha, qual a sua opinião? Jefferson Viana. Ele está perguntando para quem? Para Takayama. Para mim? Você é o entrevistado. É Jefferson Viana. Certo. Então, a maconha é o seguinte: cada país tem a sua legislação. E eu sou uma pessoa que defendo a Carta Magna do meu país, entendeu? A maconha, ela não é um elemento que foi fabricado para beneficiar uma comunidade que de repente tem um posicionamento com relação à questão de qualquer ideologia. Existem estados dos Estados Unidos e muitos países que a maconha foi legalizada. Acontece que a gente tem um problema, um déficit, sabe, de acompanhamento de leis e de fiscalização muito grande, que, assim, eu defendo a legalização da maconha, na questão de você decidiu usar maconha, não é ninguém que vai impedir você usar, ninguém. Aqui no Brasil eu só vejo uma pessoa deixar de usar maconha quando ela vai para uma religião, eu só vejo uma pessoa deixar de usar maconha quando ela morre, sabe, de um tiro, de outra coisa qualquer. Tanto é, a maconha ela tem um benefício muito grande, que o extrato dela, o canabidiol, e que inclusive eu estou sendo até orientado pelo meu cardiologista, e já existe um ajuizamento para que eu possa utilizar o canabidiol, sabe, por conta da cirurgia que eu fiz do meu coração. Agora, acontece que a gente tem um índice de criminalidade muito grande no país, que você sabe que a maconha, ela, além de ser uma droga no nosso país ilícita, a gente não tem órgãos fiscalizadores, porque não existe também pessoas que estão preparadas e educadas para que possa fazer o uso dela, o uso recreativo. Porque, por exemplo, você usa um cigarro Hollywood, você usa um cigarro frio, um cigarro de outra marca qualquer, de indústria qualquer, entendeu? Que tem 4.700 químicas. No caso da maconha, ela só tem mesmo o princípio ativo do canabidiol. E aí? Inclusive serve para medicamento. Agora, a utilização dela como uso recreativo é uma coisa. Agora, usar a maconha para uso marginal, aí já é uma outra coisa. Nesse caso, eu sou contra para o uso marginal. Para o uso recreativo, eu sou a favor. Mais uma? Tem outra pergunta aqui. Pode ser, Takayama? Pode sim. Pronto. Wanderson Salles. Pergunta ao convidado. Na opinião dele, as lideranças políticas da nossa cidade não deveriam se juntar para lançar um nome para deputado estadual e outro para federal? A cidade perde muito com essa falta de união. E aí, o que você acha? Não é bem a pergunta, é para você fazer sua colocação aí. A questão é o seguinte, muitas pessoas... Manda um alô para ele aí, né? Os ouvintes estão... Wanderson Salles? Isso. Ah, sim. Será que é o que eu estou pensando? Eu não sei. Wanderson Salles, joga muito, se for esse que eu estou pensando. E o outro é Jefferson Viana. Jefferson Viana, não sei se é filho de Isaías Viana, né? Fez a pergunta aí. Então, Manda um abraço também. um abraço especial, sim, para Jefferson Viana e para Wanderson Salles. Isso mesmo. Gleice também, que está acompanhando aí. Quem? Gleice.
Gleice, um abraço especial para Gleice. Beijão, Gleice. Se inscrevam no canal, pessoal. Pronto, pode responder. E, de antemão, eu gostaria também de convidar as pessoas para ver as nossas propostas lá no nosso Facebook, que é Chico Takayama, e no nosso Instagram, que é Chico Takayama também. E na nossa página, que é Liberta Moreno. Com relação à pergunta do Wanderson, Moreno é uma cidade muito pequena, né? Quando a gente olha o número de eleitores de Moreno, só tem 40 mil eleitores. A gente já viu que existem deputados que têm 50 a 60 mil votos e não são eleitos, né? Então, a gente sabe que também a gente depende muito de quociente partidário e de quociente eleitoral. Então, hoje acabou-se esse negócio de coligação. Existe agora a federação. Por exemplo, o meu partido é federado com o Rede, né? Então, quando o partido ele era coligado, por exemplo, vamos dizer, somente exemplificar aqui, você é Rede e eu sou PSOL. Se a gente se coliga, antes o processo era dessa maneira. O que acontece? A gente lançava a quantidade de vaga, por exemplo, para deputado estadual, que eu sou candidato a deputado estadual. Existe 49 deputados estadual. Então, eu lançava 49, aliás, não precisava lançar 49, era o dobro da vaga, era as vagas mais 100%. Então, 49 dá 98. Então, a gente coligado tinha 98 candidatos, então gerava aquele quociente eleitoral e elegia tantas pessoas. Hoje, na federalização, o que ocorre é o seguinte, você coloca a quantidade de vaga mais um. Se você sair sozinho, sem ser federado com ninguém, vai ser somente a quantidade de vagas que existe na Assembleia Legislativa, no caso, 49 candidatos. Com relação à questão da união das pessoas, eu acho até que, inclusive, fica bem mais democrático quando existe uma quantidade razoável de candidatos. Apesar de que a quantidade, para mim, foi surpreendente, sabe? Porque me parece que são 8 candidatos a deputado estadual que Moreno tem. Eu acho que, assim, existem candidatos que, inclusive, já fizeram, protagonizaram cenas delongadas de governos e etc., sabe? Que participaram de mandatos. Eu acho que a proposta ela é o fator definidor para que o eleitor ele venha decidir o seu voto. Não é a quantidade de candidato que vai implicar na evolução do seu voto, e sim a qualidade do candidato que está manifestando as suas propostas para que você decida o seu voto. A decisão do seu voto não está na dúvida que você tem dos candidatos, mas no que ele tem para oferecer para a comunidade, entendeu? Na qualidade de deputado. Ser deputado não é simplesmente registrar o seu nome ou cadastrar o seu nome, sabe? E você vasculhar na internet lá no Divulga Cande e ver que em Pernambuco tem 613, coincidentemente eu sou 50 a 613. Coincidentemente existe 613 candidatos a deputado estadual inscrito. Então, existem 613 vagas? Não existe. Então, esse problema não é um problema só de Moreno. Isso é um problema que está, sabe, em todos os em todas as cidades do estado de Pernambuco. Se você for dividir 613 por 184, são 184 cidades que existem no estado de Pernambuco. Divida 613 por 184. Veja que vai dar aí 4 vezes mais, quase, né? Então, assim, com relação à questão da nossa cidade, existem 2 situações para que eu possa definir isso. Primeiro é o seguinte, existem candidatos que têm que ser candidato, que é para manter o seu nome aceso, sabe? Para uma futura candidatura, e não para resolver um problema que a gente precisa, que é tirar a nossa cidade. Moreno é órfão de representação. Vai tirar Moreno da orfandade? Moreno vai agora... Eu sou candidato porque eu não admito mais Moreno ser uma cidade centenária e nunca ter tido um deputado estadual. Tinha um deputado estadual aqui, que era Eduardo Gomes, mas ele não era daqui. Ele era de uma cidade chamada Porção, entendeu? Mas passou muito tempo morando aqui. Mas Moreno mesmo nunca teve um filho da terra sendo deputado. Agora, ser candidato a deputado simplesmente por ser... eu acho que isso fica um tanto quanto vacante, sabe? Fica um espaço muito vazio. Ser deputado porque entende que Moreno é uma cidade que possui uma infraestrutura
que não atende à perspectiva de evolução econômica, por exemplo, já que a gente tem o centro urbano, uma topografia difícil e a concentração de planície, de terreno que a gente poderia industrializar, elas ficam em área verde, que são áreas de engenhos e etc. Aqui a gente possui reservas de mananciais, no entanto, a gente não tem água na torneira das pessoas. A gente tem aqui um problema muito grande de deficiência, sabe, de moradias. No entanto, só 8% de todo o espaço físico geográfico territorial corresponde à zona urbana da nossa cidade. Então, eu quero ser candidato para quê? Pode existir 1000 candidatos, sabe? Quem se une é o povo. O candidato só tem o seu voto. Agora, se a população de Moreno, ela abrir seus olhos e observar quem tem o melhor conteúdo que possa lhes representar na Assembleia Legislativa, certamente a unidade dos seus votos é que dará a margem da maior quantidade de votos àquele candidato que pode atender essas expectativas da nossa cidade para fazê-la crescer e tornar-se uma cidade muito desenvolvida, muito grande, porque é isso que Moreno precisa e é isso que cada cidadão merece. Mais alguma, Ana? Por enquanto, né? Vamos lá. Agora eu vou deixar você para fazer as considerações finais. Já está perto? A gente já está pertinho do final. E nosso querido Takayama, eu lembro dele há muitos anos, né? Tocava violão. Eu queria até pedir para você trazer ele aqui para a gente fazer uma. Da próxima vez a gente faz isso. Vamos marcar um dia. Então, Takayama, eu gostaria que você finalizasse, resumindo suas considerações finais e fazendo o seu apelo ou explicando resumidamente qual o seu planejamento em relação ao que você quer. Eu já ouvi tua música, né? Eu pensei até que fosse você que estava cantando. Suas considerações finais, do seu jeito, do jeito Takayama de ser. Fala aí. De antemão, eu quero, Robson, agradecer a você por disponibilizar seu tempo. Eu acho um tanto quanto interessante uma pessoa da sociedade, da comunidade, sabe, que participa, que é do povão, sabe, se disponibiliza de estar aqui num momento como esse, fazendo, sabe, realizando um sentimento muito republicano. Eu quero lhe parabenizar e agradecer muito a você. Agradecer a essa estrutura do meu amigo Sidney Lima, sabe, parabenizar, porque para mim é uma das estruturas que Pernambuco precisa conhecer. Eu conheço muitos estúdios em Recife, sabe, mas que minimamente possui a estrutura que esse estúdio possui e assim, muitas pessoas que fazem parte, sabe, do alto nome da cultura pernambucana, e se conhecesse esse estúdio aqui, com certeza eles não deixariam de estar aqui de jeito nenhum. Talvez instalasse até uma rede ou uma quartinha e morasse permanentemente aqui, porque quando a gente chega aqui não dá nem vontade da gente sair, né? Exatamente. Então eu quero agradecer a toda essa estrutura, a toda, sabe, produção que fez com que isso acontecesse, que essa noite se tornasse maravilhosa, a todos os participantes, a todos os internautas que participaram conosco, interagiram conosco, sabe, quero também agradecer o apoio de meu tio que está ali, sabe, que sempre está me acompanhando, tio Zezinho, que faz parte da coordenação da nossa campanha. E também eu quero aproveitar para agradecer a todos os morenenses, especificamente, a todos os pernambucanos e a todas as pessoas que de repente estejam por resvalo, alguma coisa assim, escutando a gente, né? Dizer que, assim, entrar num desafio como esse, de ser candidato, dar a mão à palmatória, né? Dar a cara à tapa, é preciso ter muita coragem. As pessoas dizem, o político ganha verba, ganha isso. O meu conselho é, se candidatem, sabe? Seria muito importante que as pessoas que pensam assim fossem candidatas para ver como é que é. Por exemplo, no meu partido, existe lá chamado as margens, sabe? Eu não estou em margem nenhuma. Porque, por exemplo, se eu fosse afrodescendente, se eu fosse homossexual, se eu fosse qualquer tipo das margens que eles atribuem lá, eu recebia fundo partidário, mas eu sou pardo. Então, pelo fato de não estar em nenhuma dessas categorias, eu não recebo. Mas isso não me impede, sabe, de ter a vontade, de ter o desejo de colocar o meu nome à disposição para o teste popular e dizer
que quero ser deputado estadual, porque Moreno precisa de uma representação, porque Pernambuco precisa de uma voz de verdade que não balance a cabeça para a dinastia, sabe? Para os campos da vida. A gente precisa ter essa representação no nosso município, para que o nosso município seja feliz e não fique simplesmente balançando a cabeça, sabe? E que a gente não venha ficar tomando deputado emprestado para resolver os nossos problemas. Se o prefeito da cidade tem o deputado federal ou o deputado estadual dele, pode ter certeza, mesmo sem o apoio dele, eu vou fazer muito mais para o Moreno, muito melhor do que qualquer um dos que eles apresentam, sejam vereadores, sejam prefeitos, sejam líder comunitário, seja como for. Moreno tem candidatos a deputado estadual e eu sou um deles. Se você não votar em mim, procure dentre os candidatos de Moreno aquele que tem a melhor proposta para você, mas não vamos deixar, pelo amor de Deus, a nossa cidade ficar mais uma vez órfão de representação, mas não, ok? Um beijo no coração a todos. Paz e luz, foi muito bom estar esse instante com vocês. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um podcast, multipodcast. Eu agradeço todos vocês que assistiram e agradeço ao nosso querido ilustre Takayama. Ai! Obrigado. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Agradeço também a Ney, que está ali atrás escondidinho, mas que ele, como você falou, o estúdio de Ney é como se fosse uma segunda casa nossa. A gente, quando chega aqui, não quer sair. Né, Jaque? Olha a cara dela. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês, assim como ele falou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like. E também sigam ele nas redes sociais, que o nosso querido Takayama está se dispondo aí. O canal dele ele já informou, não é isso? Isso. E a gente vai encerrando por aqui, esperando uma próxima entrevista. E quem sabe, depois ele volta aqui com o violão. Tá certo? Oh. Beijo, pessoal. Até a próxima.